Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Thaís. Olá, tudo bom? Tudo. Vamos ver se a doutora Carla entra também. Acredito que ela já vai chegar também. E ela já fez aqui o pedido. O João já está aqui. Oi, João, tudo bem? Deixa eu ver se ela accepta. Eu estou aceitando, mas não está entrando, não sei por quê. Às vezes a internet, né, não colabora. Carla, pode tentar fazer o pedido novamente, por favor? Deixa eu convidar ela. Pode ser que assim vá. Carla. Deixa eu ver se vai assim. Com convite. Sim. Eu recebi um convite teu, por isso que eu consegui. Vamos ver se a gente dá com a tecnologia. Esse é o desafio de agora também, né? Além dos... Ai, meu Deus. Hoje em dia a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Tudo é isso mesmo. Não está entrando. Não sei por quê. Que a doutora Carla não está conseguindo entrar. Estranho. Eu já fiz o convite. Deixa eu tentar de novo. Convidar ela. Diz que ela é unable to join. Não é possível ela aderir à nossa conversa. Por quê? Não sei, deveria, né? Carla, Ela está enviando eu, convite. eu não consigo. Eu tento aceitar, mas diz que tu não podes entrar. Não sei por quê. Traz algum bloqueio no teu Instagram? Tá bom, ok. Enquanto tu vês isso aí, Carla, a gente pode ir batendo aqui um papo, tá bom? Com a doutora Thaís. A doutora Thaís, quer se apresentar? Sim, claro. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite para participar aqui dessa live com vocês. Muito feliz, né, também de fazer parte do nosso projeto. Isso aí. E eu sou psicóloga, sou originalmente do Brasil, já morei na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde eu estou agora. Tenho algumas especializações, né, entre elas saúde da mulher, e a gente trabalha com essa questão também da violência doméstica, né, que é uma coisa que na época do Covid, né, começaram a aparecer muito mais, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, convivendo mais perto com os seus parceiros e tal. Então a gente viu um crescimento de demanda muito significativo, né? E como uma coisa assim insidiosa, né, que vai se estabelecendo de uma maneira quase imperceptível. Então, às vezes, quando a pessoa consegue buscar ajuda, ela já tem assim um comprometimento, né, significativo. Então, isso é mais ou menos com quem a gente vem trabalhando. É isso mesmo. Quer falar um pouco sobre a sua especialização? Como?
Quer falar um pouco sobre a sua especialização que você está fazendo? Ah, sim. Bom, eu estou agora terminando a minha formação em psicanálise, mas eu fiz a especialização em saúde da mulher, em que a gente foi quando também comecei a buscar, né, trabalhar mais com esse público feminino e ajudando, né, todas as questões femininas. E uma demanda que surgiu muito grande foi essa questão de como elas existem situações, né, de violência, de abuso psicológico, abuso algumas vezes também físico, e o quanto isso afeta o bem-estar geral e reflete nos filhos, nas próximas gerações, em todas as áreas da vida feminina, né? Claro que também a gente não pode esquecer que também existem os homens que são vítimas de abuso, né? Não vamos generalizar assim que são só as mulheres, mas a grande maioria dos casos que chega até nós são de mulheres que estão realmente numa situação de limite, né? Tentando sobreviver com os filhos, tendo que começar mesmo quase do zero. Então, De muita vulnerabilidade, né? Porque, muito. principalmente quando estão no exterior, né? Já é difícil no Brasil, né? Mas quando se está no exterior, que não se conhece as leis, não se conhece os acessos, os direitos, ainda piora bastante. E essa insegurança, às vezes também, por exemplo, se a pessoa não está com o status legal ou tem algum outro, algumas inseguranças, né? Ela às vezes acaba permanecendo mais tempo nessa situação porque não sabe se pode fazer a denúncia, se ela não está com o status legal. Então, isso tudo existem vários fatores, até mesmo a questão da vítima estar num país diferente, provavelmente longe da família, já é uma característica, né, das situações de abuso, em que o agressor ele acaba de várias maneiras, né, vai isolando a vítima. Exatamente. Então, ela, sem ter um outro referencial, digamos, né? E aí a gente falando do exterior, fica, né? Às vezes a pessoa não fala a língua do país, ela não consegue, assim, se integrar socialmente, então ela fica realmente isolada. E aí, digamos, os processos vão progredindo de uma maneira e ela não tem nenhum respaldo, nenhum feedback de outras pessoas, não tem uma rede de apoio, então ela começa, às vezes, a duvidar dela mesma, né? E aí o processo fica, assim, um pouco mais complicado. São coisas muito complexas, porque a gente está falando de pessoas com quem essas mulheres, ou os homens, enfim, confiam, né? São pessoas que eles amam. E de repente, né, é difícil acreditar que alguém que você ama, que você, né, tem todo um cuidado especial, vai ser capaz, né, de fazer certas coisas, né, de que vão te corroendo, vão acabando assim com a tua identidade. É verdade, é verdade. Muitos dos casos que chegam até nós são casos, por exemplo, de mulheres brasileiras, portuguesas, mas na maioria delas brasileiras, que chegam aqui no UK e os companheiros as isolam, né? As isolam. Às vezes até tratavam bem, entre aspas, razoavelmente bem no Brasil, mas quando chegam aqui no UK, a realidade delas muda completamente. Porque não basta estar num país diferente, língua diferente, cultura diferente, como começam a ser
abusadas psicologicamente, financeiramente. A maioria delas não trabalha porque o companheiro não deixa elas trabalharem para poder ou cuidar das crianças ou para ser dona de casa. E aí o abusador tem um maior controle sobre a vítima e muitas das vezes o companheiro está legal, mas ela não. Porque não é de interesse nenhum ela se legalizar, né? Porque ele precisa, né, manter o controle sobre ela. Exatamente. E uma coisa interessante, né, que tu falou assim, que eles começam tratando bem, ou elas, né, vamos, e depois mudam. E isso é uma característica bem típica, né? O que a gente chama assim de love bombing, que é, nossa, o cara é super apaixonado, ele é, sabe, o perfeito demais, né? Mas assim, sempre existem, né, as que a gente chama também de red flags, que seriam alguns comportamentos que de repente assim a pessoa não, ok, mas isso é estranho, mas ele continua tratando ela muito bem e tal, e vai, né, conseguindo com essas gentilezas ou todo o cuidado, o amor, etc., convencer ela de que, né, ele é a melhor opção e aí move a pessoa. Quando isola, quando move a pessoa, aí a coisa desanda, né? Completamente. E aí ela estando num país novo, né, estranho, enfim, ela talvez não tenha o domínio da língua, não tenha conhecimento dos serviços sociais, dos recursos que ela pode usar, se necessários. Então, né, fica bem... a pessoa se sente muito isolada. Muito, sim. Né? Muitas vezes até quando essas vítimas entram em contato até com familiares no Brasil e relatam o que está acontecendo, muitas das vezes os familiares não acreditam no que está acontecendo. Porque lá ele era bonzinho, entre aspas. Exato. Né? Uma das máscaras, né, dos, digamos, abusadores, que tem, assim, é engraçado porque tem, assim, eles têm quase um padrão. Sim. Só que as pessoas que não tiveram uma experiência, que não têm esse conhecimento, dificilmente vão identificar o padrão, porque começa tudo muito bem. Né? Tudo maravilhoso. E vai progredindo, é como aquela velha história, né? Do sapo que tu coloca na panela com água fria e vai esquentando aos pouquinhos. Pode ser uma péssima comparação, mas enfim, mais ou menos o processo vai acontecendo dessa maneira, né? Começa bem, dali a pouco acontece alguma coisa que incomoda, e outra, e a pessoa, quando se dá conta, né, já está assando na panela. Assando, sim, literalmente. Oi, Carla. Oi, Carla. Oi, Tudo bem, doutora Carla? Consegui entrar com a conta da Connect. Graças a Deus. Não dava, não teve jeito. Mas que bom que você conseguiu entrar. Sim. Doutora Carla, você quer se apresentar? A gente estávamos batendo um papo, eu e a doutora Thaís. Sim, eu estava assistindo, assistindo vocês. Eu só não consegui aqui acessar. Quer se apresentar um pouquinho? A gente já tem algumas perguntas aqui. Temos uma que chegou agora da Janete e temos uma mais atrás, não sei se vocês conseguem ler, a Elizabeth Santos colocou não uma pergunta, mas uma afirmação. Acho que a Elizabeth colocou uma afirmação ali, né? Algo. Mas eu vou deixar te apresentares. Desculpe o barulho, as minhas cachorras estão do meu lado, elas não desgrudam. Não tem como eu colocar elas na rua, está muito calor e elas são as minhas crianças. Me perdoem, quem está na live. É família.
Pronto. Parte da família, né? Fazem parte. Exatamente. Cachorros são sempre bem-vindos. Ana Carla, queres te apresentar, por favor? Sim, sim. Então, eu sou a Carla Martins, vivi em Londres há muitos anos, né, quase. Então, sou brasileira, tenho um filho, né, sou psicóloga aí também há alguns anos, como a Thaís. Estou trabalhando nesse projeto, né, assim, de acompanhar as vítimas de violência doméstica na Inglaterra, né, e eu vi ali a Maria falando também de que são muitas brasileiras, né, e é o que a gente tem visto, né. Então, já vinha trabalhando, até eu e a Maria trabalhamos juntas já em outros casos, né, Maria, com violência doméstica. Então, de fato, são muitos casos. A gente percebe, eu acho que a Thaís estava comentando essa questão da ilegalidade, né, de que as mulheres, de fato, quem é legal também, né, boa parte das mulheres não sabem no momento que estão sofrendo o abuso, né, então, mas se elas estão ilegais, então tem outros medos e elas, de fato, não conseguem nem se defender e nem buscar ajuda, nem denunciar, e por aquele motivo que a gente já sabe bastante e tem trabalhado bastante no consultório, né, Thaís? A chamada culpa, né? De quem é, né? Quem é culpado pelo abuso, né? Sou eu, a mulher que está sofrendo, né? Então eu vejo no consultório muitos me perguntando: ah, mas ele é tão bom. Tu comentou também, né? A coisa romantizada, né, Thaís? Tão Sim. bom. Nossa, mas ele fez um jantar maravilhoso. Olha, vamos fazer isso. E de alguma forma elas se culpam por tudo isso, né? Então, bastante complicado. Até porque o mecanismo, né, a dinâmica, em geral, ela leva a mulher a duvidar de si mesma, né, do que ela mesmo, das próprias crenças, das próprias percepções, porque as interações do dia a dia é que vão minando, né, a autoconfiança, ou assim, até a identidade feminina, né, daquela mulher. E aí, quando a gente pensa assim, que aí podem ter as crianças, ter filhos no meio, então o universo fica bem mais complexo, né? Então, a gente tem, e as pessoas Oi? Cortou agora, Carla. estão vendo, Sim, agora sim. na maioria das vezes tem crianças envolvidas, né? Sim, sim. Quando tem criança envolvida, o nível de abuso extrapola, porque aí é o controle total, completo. Sim, sim. E eu gostaria que vocês falassem um pouco, se não se importarem, de como isso afeta a criança desde uma tenra idade, né? Que afeta muito, 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 muito. E muitas vezes a mãe não quer sair da relação por causa que o pai é que dá o suporte financeiro, né? E ela está dependente. Mas ela não imagina, não tem ideia de que ao viver nesse ambiente familiar abusivo, o quão damaging é para essa criança ou crianças que estão vivendo debaixo né, desses abusos que são sofridos ao longo de vários anos, muitos anos, às vezes vidas inteiras. Não sei Muitas das mulheres vêm já de um ambiente também abusivo, né? Aí fica um pouco difícil dela perceber que ela está sim, sendo vítima, né, de uma violência doméstica e que os filhos estão sofrendo com isso. Então, quando a gente começa a conversar, elas começam a perceber, nossa, eu percebi o meu filho fazendo tal coisa. Ah, ele não quer mais dormir longe de mim. Ele não quer mais ficar na escolinha, né? Então, ele tem a responsabilidade que a criança acaba assumindo pela mãe, né? E que a responsabilidade não é dele, a criança não consegue entender exatamente o que é aquilo, mas ela tem medo, né? E aí eles perguntam às vezes,
Ah, mas o papai vai brigar contigo? O papai brigou contigo hoje? Ou seja, a criança percebe que há algo muito errado, né? E isto vai levar para a vida toda. Sim, é verdade. E muitas vezes, né, Carla, até como esse mecanismo de querer proteger, enfim, fazer digamos, ter alguma garantia de segurança, a criança começa, como tu falou, né, não quer mais para a escola, quer ficar muito grudada com a mãe, porque ela sente assim como se fosse responsabilidade dela proteger aquele adulto, né? Então, quando na verdade, então os papéis acabam se invertendo. E esse fator que muitas dessas pessoas, elas vieram já de experiências de lares abusivos. Então, elas acabam sendo, assim, vítimas talvez mais fáceis, porque elas não têm uma noção, talvez, do que seria um funcionamento familiar saudável. Então, elas cresceram com um tipo de abuso, com alguma característica assim e tal, e às vezes acham naquele parceiro que nos primeiros, né, todos nos primeiros meses são os príncipes encantados, perfeitos, né? Ou assim, a forma de abuso estabelecida acontece de uma forma diferente, então ela também não identifica que aquilo ali não é saudável e acaba, né, ficando, se envolvendo dessa maneira. Então e aí os filhos dessas pessoas, né, assim como ela um dia foi filha de um lar em que havia o abuso, as crianças também, né, os filhos vão percebendo e vão na convivência diária, vão tendo aquilo como padrão que eles conhecem, né? E copiando, E até. copiando. Copiando, sim. Eu tenho conhecimento de casos, né? Não que chegaram até mim, mas foram tratados por colegas minhas, que adolescentes, 14, 15 anos, com comportamentos iguais aos que o pai tinha, de agressividade, controle, com quem é que a mãe está falando no celular, com quem é que a mãe falou hoje, controlar as mensagens que a mãe manda no Messenger, nas redes sociais. Enfim, a mãe não somente tem o pai ou o companheiro controlador, mas depois tem o filho ou a filha, né, que copia o comportamento da pessoa que é o companheiro da mãe ou pai, né, depende da situação familiar, e acaba copiando os comportamentos. Vai Desculpa, Reproduzem, né? reproduz. Padrão. ela ver né? É isso aí. Vamos aqui na pergunta que a Janete fez. Ela faz a seguinte pergunta: eu acho que o problema sempre é identificar quem está em um relacionamento abusivo. Digo por mim e vários casos que conheço. Ok. Vocês querem escolher quem vai responder essa pergunta? Pois, assim, eu começo e tu me ajuda, né, Carla? Assim, realmente, a dificuldade, né, de identificar, porque muitas vezes esse controle que a gente falou, por exemplo, do telefone, para quem que está ligando, o que está fazendo, aonde vai, né? Liga o rastreador do telefone lá para ver onde é que tu vai e tal. Ah, porque eu me preocupo contigo. Mas Muito sutil, né? Muito sutil. Como isso chega a ser envolvente. Né? Sedutor, né? É uma maneira sedutora de controlar a pessoa. Então,
Eu quero saber como você está, afinal de contas, estamos num país, por exemplo, quem está fora, né? Estamos num país que não é um. Ai, você nem fala tão bem a língua, então tem uma sedução, tem todo um apoio. E que sim, é difícil, como a Janete mencionou, de perceber, porque a sutileza, na maioria das vezes, é muito grande. Até nessa frase, né, Carla, vou pegar o gancho aí do que tu falou. É assim, nós estamos num país diferente, você não fala muito bem a língua, então assim, o que a pessoa vai escutar? Ai, né, ele tá cuidando de mim. Mas o que ele também falou foi, você não fala bem a língua, quer dizer, já coloca ali uma questão da capacidade cognitiva da pessoa de aprendizado, de sobreviver, porque se são dois adultos que mudaram, né, para um outro país, e ele já começa, então assim, tem assim, eu te protejo porque você é incapaz. Sempre tem essa conotaçãozinha, e é muito suave. Muito. Que se for mais abrupta, a pessoa vai perceber. E eles são mestres, né, nessa arte de destruir aos pouquinhos, né? Então É como descascar uma cebola, né? Vai tirando a pele mais grossa, depois a outra. E com o abuso que eles fazem, elas, depende, né? É da mesma forma. Começam muito sutilmente até chegar ao core, né? O mais íntimo da pessoa. E aí é quando a pessoa tá... porque nós, seres humanos, né, nós todos assim gostamos de ser cuidados, a gente também, nós somos seres sociais, né? Então, essa nossa parte de gostar de ser cuidada, de ter uma relação, também pode nos deixar vulneráveis para esse tipo de relação. Porque a gente fica realmente... é difícil perceber mesmo. Se a pessoa diz, ela diz assim, como, por exemplo, né, a questão do, você não fala muito bem, então eu te ajudo. Ela se sente confortável, se sente cuidada, só que ela não percebe que vai entregando o poder da sua própria vida para o outro, né? E como tu falou, daí não fala bem, então aí agora não tenho amigos, não consegue se relacionar, então eu faço para ti, até quando tu vê, né? A maioria dos casos que eu tenho... Desculpa, Carla. Pode falar. Não, pode falar, por favor. Uma coisa que eu percebo, né, e que a gente tem recebido muito no consultório, não é uma regra, né? Todas as mulheres podem sim estar sendo vítimas e nem perceberem, né? E muitas vezes elas se menosprezam, né? Logo eu, né? Porque sou menos, ou não falo a língua, que a Thaís falou, né, Thaís? Uhum. A pessoa pode ser, e a gente já viu isso, graduada, doutora, não e não tem nível intelectual, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido bastante em relação à imigração, como tem acontecido com mulheres que chegaram recentemente no país ou que sofreram isto no início, que ainda não tinham um emprego fixo, ou porque não estavam trabalhando dentro da sua área, portanto, ganhavam menos, ou dependentes de um documento, ou ilegais, né? Então, uma vítima muito mais frágil, né? A vítima de violência, ela está fragilizada ou ela fica fragilizada. Mas nesses casos, a pessoa já está. Mudou de um país, né? Que para nós que mudamos de país, que não é a tarefa mais fácil. Então, mas se está fragilizada, não tem uma base e não tem um apoio, ela vai ser muito mais, né? E aumenta o sofrimento e, em geral, não conseguem buscar ajuda, não conhecem as leis. Verdade. E se a gente pensar bem, quando ela chega cá, ela vai ter a rede de amigos
quem é que tinha essa rede de amigos? Ele, o abusador. Então ela não vai sentir a vontade de poder falar com as pessoas que acabou de conhecer ou conhece há pouco tempo, porque eles também são amigos do abusador. Ela não vai ter essa abertura para poder ter essa conversa, para se expressar. Ela se sente intimidada, porque os amigos dela são os amigos dele também, né? E o fato dela não estar, digamos, se ela não está trabalhando, mesmo que não seja na área de formação, também mantém essa questão do isolamento, porque aí as figuras de relação que ela vai ter são relacionadas a ele, né? E então fica difícil também pela questão de confiança. Às vezes as pessoas até tentam fazer um comentário aqui, uma coisa ali, e aí ela depois acaba sendo punida, né, em casa, né? Por que tu foi falar disso? Porque também tem um dos mitos conjugais, né, que se fala muito o roupa suja se lava em casa, e isso perpetua a situação, né, de opressão das mulheres, principalmente porque o que as pessoas de fora veem não bate com o que acontece dentro de casa. Um homem tão bom. Mas ele é tão bom para ti, ele te dá tudo. Ele é bom trabalhador, um bom amigo. Não, olha como ele cuida de ti, ele quer saber onde tu tá, ele se preocupa. Ou buscam ajuda, ou chamam a polícia, por exemplo, pedem um socorro, né, pelo sofrimento. Pode fazer um comentário, e a gente sabe que elas escutam muito, porque elas trazem isso para o consultório, ouvir até mesmo de um familiar. Nossa, como você conseguiu fazer isso? Como você é o teu marido? Como você é ruim? Sim. Porque não percebeu o que está por detrás. É né? verdade. E outra coisa, né, também que eu vejo, assim, com uma certa frequência é a mulher que conseguiu chamar a polícia, enfim, e aí ela faz a queixa e tudo, só que depois ela, ficando, né, tendo que ficar com o abusador, ele começa a usar os filhos como ameaça. E muitas vezes elas vão lá e retiram a queixa. Né? Então, assim, tem casos de pessoas que acabaram fazendo isso pensando, não, mas ele é o pai da criança, então não gostaria que ele, enfim, fosse preso ou perdesse isso ou aquilo. Só que ao tirar, né, a queixa, ela está se expondo novamente a uma próxima agressão. E eles vão usar os filhos para atingi-la, né? Então, às vezes a gente vê assim, casos até que a gente tem dificuldade, digamos, na corte em provar que, ou enfim, ter um argumento mais seguro, né, sobre o que estava acontecendo, porque ela retirou a ordem. Então, dá uma brecha para que ele continue tendo mais poder. Então, assim, né, às vezes uma ordem de prisão que não foi executada porque ela tentou proteger a criança de saber que o pai seria preso e tal, repercute assim na vida dela e das crianças de uma maneira muito complicada. E uma coisa importante que tocaste aí, e que é bom a gente falar aqui na live, porque vai ficar gravado e outras mulheres podem assistir. Muitas mulheres, elas são ameaçadas. Se fizeres queixa de mim, se me denunciares, as crianças, os serviços sociais levam, a polícia leva, fica sem as crianças. Então, é bom a gente informar a mulher do seguinte: se ela não denunciar, aí é que o risco é alto de ela ficar sem as crianças. Se ela denunciar o abusador e proteger as crianças, ela vai ficar com as crianças. Mas se ela não
proteger as crianças e proteger o abusador e colocar as crianças em risco, aí o risco de perder elas por serviços sociais é muito alto. Muito alto. Independentemente se esteja legal ou ilegal no país. Não é importante de conhecer como que funciona as regras do país aonde a gente está imigrando, né? Exato. Muito, né? O trabalho que a gente faz também com as mulheres e com as pessoas em geral que estão imigrando, até pela nossa experiência. Maria também, né? Maria também é imigrante. De conhecer, né? Quando a gente vai imigrar, o que a gente pensa? No glamour, né? Tem de bom, não é bem assim. Então, é muito importante conhecer as leis do país, né? E falando brasileiros, na Inglaterra, a maioria das pessoas não conhece essas leis, isso que a Maria acabou de falar, né? Que é assim. Em outros países pode funcionar diferente, mas na Inglaterra é assim. Não denunciar, não proteger a criança, nós perderemos. O contrário, não. Exatamente, exatamente. E acontece muito a criança ser usada como moeda de troca. Muito, muito. Eu penso que em 100% dos casos, 97% é usada como moeda de troca. Infelizmente. Porque o abusador quer sempre se proteger a ele. Nem nos próprios filhos, se for, né? Ele pensa, eu só se importa com ele próprio. E com o bem-estar dele próprio. Até porque, em geral, né, o abusador, ele não é, assim, exatamente capaz de amar alguém realmente, né? Ele não consegue pensar, não consegue ter a empatia, ver o bem-estar do outro, nem do filho. É uma questão, assim, de utilidade. Essa pessoa é útil para mim, por qualquer razão, seja porque vai manter a casa para mim, vai me dar um status, se for uma pessoa que ele acha que tem que é bonita, que vai apresentar e tal. Então, sempre tem um fator, né? Por mais que o discurso seja oposto. É verdade, né? É isso mesmo. E as mulheres muitas vezes não percebem, né? E eu acho que é importante precisar. Não é porque ela não percebe, porque ela não é boa o suficiente ou inteligente o suficiente, como eu já ouvi muito. Né? Porque o discurso é o oposto. Né? Então, elas não conseguem perceber. Não, é verdade. E mesmo, e a gente, assim, nós estamos falando, assim, de pessoas que talvez imigraram, que talvez não falem a língua, mas isso não é uma exclusividade, talvez, de pessoas que não têm um nível, digamos, uma formação acadêmica maior e tal. A gente vê muito também em mulheres até que não dependem financeiramente do marido, ou que têm, assim, né, sei lá, graduação, doutorado, um monte de coisa, mas que sofrem e não percebem, né? E não é culpa delas não perceber, porque é um jogo mental, né? Bastante difícil de você... Ele vai buscar exatamente a fragilidade. E fragilidade todos temos. Então ele vai e ele tem esta sutileza, né? Ele busca justamente essa fragilidade do abusado, né? Da pessoa, da mulher, neste caso, e ele vai usar aquilo contra ela. Perceber, muitas vezes. Eu acho que é até importante a gente falar o quão importante é buscar ajuda, né? Porque eu vejo depois de pessoas dizendo: nossa, se eu soubesse disso. Nossa, uma pessoa e no primeiro encontro eu percebi os detalhes do abusador. Isso é uma coisa, né, Carla, assim, quando a gente trabalha com as nossas pacientes, que elas começam a trazer esse relato. Nossa, mas eu fico muito feliz elas dizem, tem algumas que dizem assim, não, aí agora já percebeu, assim, no primeiro, já
cortou, esse aqui não dá. Então começa o padrão de seletividade, né? Mas por quê? Porque elas tiveram a oportunidade, através, né, do tratamento, do processo todo, de ir reconhecendo e de conseguir se proteger. Porque daí também, no processo, a gente trabalha a questão, né? Recupera assim, a autoestima, enfim, e ajuda elas a começarem a identificar os padrões. Então, Mesmo a gente... é uma sutileza, depois disso elas percebem. Percebem. Né? Porque aí... Isso. Pegou. Porque a gente, né, trabalha para que elas recuperem o poder de, né, pessoal, enfim, sua própria identidade, a sua vida, né? E assim, é muito... Para mim é muito, assim, traz muita satisfação, né? Quando elas começam a trazer o relato, e até o fato de buscarem outros relacionamentos também é um ato de coragem, porque, né? A experiência passada não foi nada positiva, então começar, se permitir olhar para outras possibilidades é um sinal importante, né? Dessa recuperação, dessa reconstrução. O índice de incidência para mulheres que sofreram abuso em entrar num novo relacionamento abusivo, ele é muito alto. O que vocês recomendariam para que isso não acontecesse? Ou fosse evitado? Em lugar, né? Já passou por um abuso num relacionamento, né? De casal, por exemplo, porque nossa, não acontece só, acontece em amizades também, né? Mas você tem uma família abusiva, né? Eu acho que esse é um alerta. Significa que eu vou ter um relacionamento abusivo se eu terei todos os relacionamentos abusivos? Não. Mas é para observar e pensar nisso, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante e crucial. O que recomendarias, por exemplo, quando uma mulher conhece um homem, recomendarias ela a prestar atenção como ele trata outras mulheres, inclusive a própria mãe? Como trata a mãe, como ele fala, como ele se refere aos relacionamentos antigos, uma beleza. Eu planejei tal coisa para fazer. E a menina ou a mulher já tem outra coisa a fazer e ele já diz logo no início. Ou ele fica, mas eu abri mão de tal coisa. Né? Então, assim, é observar isto, porque é muito sutil. Né? Porque quando ele diz, olha, mas eu abri mão de tal coisa por ti. Eu também ia fazer tal coisa e eu deixei de fazer. Tirei a tarde para estar contigo. Por que é que não vamos fazer aquilo que eu... Ou seja, como eu sou bom, tem que ser. Né? Ou já começa logo perguntando, o que vais fazer? Né? Posso ter a senha no teu telefone? Né? Não vai ser assim, não vai ser assim que ele vai fazer. Vai ser uma forma bem mais sutil. Bem mais sutil. Amor, assim, qual é a senha aqui do seu celular para eu ver a meteorologia? Eu quero te acender o YouTube? O meu telefone não tá bom. Ou eu quero te ensinar tal coisa que eu aprendi. Me dá o teu telefone. É bem assim. Bem assim. É uma outra coisa também que eu costumo assim recomendar que as pessoas, que as mulheres, né, não só observem como a pessoa se relaciona com os próprios familiares, qual é o círculo de amigos, como ele trata os amigos, como se essa pessoa é capaz de flexibilidade, como que ela, se ela faz alguma crítica, qual é o tom que ela usa, né? E aí e essa coisa, por exemplo, de como tu falou, né, Carla, de não, mas eu me sacrifiquei, mas eu fiz isso, então como que tu não vai valorizar o meu sacrifício? Se a gente está pensando que são dois adultos que terão
enfim, obrigações da vida, do dia a dia, e essa pessoa começa a querer dar estabelecer uma regra para a vida do outro, eu abriria o olho, né? Porque se a gente pensar, eu gosto de pensar assim também que um bom amigo, né? Um bom amigo, como que um bom amigo vai agir contigo? O que ele vai, o que a gente define como um bom amigo, né? O que tu espera? Qual é uma relação de troca que tem duas vias? Então, assim, não como um modelo final, mas como um guia, né? Do que se esperar de uma relação, né? Eu conheci uma situação que ao fim de uma semana, mais ou menos, de uma pessoa conhecida conheceu um senhor, um rapaz, e acho que não chegou uma semana até. E ele falou para ela: tu estás falando muito tempo com a tua mãe no telefone. E teus amigos, as tuas amigas estão ligando muito. Tu passas muitas horas falando com as tuas amigas. Eu falei: os amigos, esses teus amigos não são bons para ti. Não são uma boa influência. Então, com poucos dias, claro. já deu para perceber. Graças a Deus, ela mandou ele para a mãe dele. Vai, tchau. Hasta luego. Hasta luego. Que bom, porque também isso vai se estender, né, para os familiares, né? Assim, ela percebeu porque ela veio de uma relação abusiva e ela falou assim: mas o cara me conhece tem uma semana, já tá querendo colocar regras? Queria colocar regras quantas horas o menino dela acedia no celular. Ela já as luzinhas acenderam para ela. É bom acender. Eu já tive um caso que até o achocolatado, o Nescau, para quem não é do Brasil, o achocolatado, né? Sim. Que a criança, que o filho dela colocava no leite, ele controlava. Não podia ter mais que uma colher rasa. Uhum. Então, né? E outra coisa que também acontece muito assim, eu te preparei uma surpresa. Comprei uma viagem no fim de semana, assim, tal, mas então ele já tem tudo programado, ele não consultou ela em nenhum momento se ela gosta do local, enfim, não existe assim uma coisa de nós, existe eu planejo e você faz. E você tem que gostar ainda. Deus o livre que você não goste. Sim. Porque aí eu vou te criticar e vou te chamar, vou te dizer, vou te lembrar que você não pode ter os gostos diferentes dos meus, que você será inferior se você não concordar comigo. Uhum. Ela tem que encaixar o perfil dele, né? Encaixar nos gostos dele. Porque ela tem que servi-lo e ficar nula, né? Ela pode, basicamente, mais ou menos esse processo, né, que vai acontecendo. Acontece muitas vezes a mulher falar para mim assim: Maria, eu sempre queria que eu, às 6 horas da tarde, por exemplo, tivesse a janta na mesa, as crianças com banho tomado, tudo cheirosinho, eu também de banho tomado, à espera que ele chegasse do trabalho. E se isso não tivesse pronto, era briga na certa. Então, até a esse ponto, a mulher é monitorada. Tem que fazer, para não dar briga em casa. Mas é a obrigação dela como mulher, porque ela não trabalha, está cuidando das crianças em casa, é dona de casa. Tem que fazer. É a obrigação dela. É a obrigação. E o não trabalha, quando a gente está falando de mulheres que estão em casa cuidando dos filhos. E às vezes dois, meu Deus. 4. Uhum. Sim. E as crianças dão muito trabalho, mas enfim, no mundo deles, a mulher está em casa, ela não está fazendo nada, absolutamente nada.
E tem que servi-lo. Ter a janta pronta, criança com o banho tomado, pronta para a cama, que é para não eu chegar, comer e ter um momento dele. Não incomodar. Não incomodar ele. Exato. Porque ele trabalhou muito, tem que estar com a perna esticadinha para não ser incomodado. E ela que lute, coitada. Ela que lute. Porque aí essas mulheres, elas não têm feriado, fim de semana, não tem horário de trabalho, não tem nada. Não tem vida. Né? Não. E o engraçado é que, por acaso, tem um dos últimos casos que eu ainda estou acompanhando, ela pensava que isso era normal, fazer tudo isso, e ela achar que é normal. E muitas vezes elas se sentem culpadas porque não conseguem dar conta de todas as exigências que são impostas a elas. Em nenhum momento, né, essa pessoa considera assim, mesmo estando doente, ela vai ter que continuar fazendo todas as suas obrigações. E se a gente pensar no dia a dia, a questão do estresse, da tensão com que essas pessoas vivem, porque, na verdade, elas começam a entrar nesse modo de sobrevivência em que elas só tentam, na vida delas, administrar as coisas para evitar os conflitos. Então, elas fazem de tudo para não atrasar a janta, para, enfim, cumprir, né? Disso, né, Thaís, é que se essa mulher, se ela volta para o mercado de trabalho, se ela começa a trabalhar ou volta depois de uma maternity leave, ela tem que continuar fazendo igual. Ela não pode. E quando olha, mas eu te ajudei. Ele não ajudou, ele fez a parte dele, enquanto pai. Enquanto esposo. Então, vocês ouvem também muito, eu ouço muito isto, mas na Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa. Eu ouço isto muito, 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 muito. Elas fazem muito, né? O Teodoro utiliza isso contra elas. Mas você leu na Bíblia, você tem que me obedecer e fazer o que eu mando. Porque aí já é uma ação, né? Mas eles utilizam isto contra para controlar. Porque na Bíblia, sim, fala que a mulher tem que ser submissa, mas o homem também tem que ser companheiro, né? Tem que acompanhar ela, tem que participar naquilo que ela faz também, né? E ser ajudante dela, ou ela ser ajudante dele, né? E não haver aquela submissão que a mulher não consegue fazer nada sem que ele... contra ela, porque eles utilizam parte disto para comprovar para as mulheres fragilizadas e sofrendo de que eles estão certos, de que eles estão com a razão. Sim. E um outro fator, eu sei que o nosso tempo está terminando, mas assim, um outro fator que também dificulta é a questão da exaustão em que elas acabam vivendo, tanto por tentar suprir todas essas demandas para evitar o conflito, mas a ansiedade, a angústia de não saber o que todo dia vai voltar para casa. Porque mesmo às vezes ela dando conta de tudo que é exigido da lista, né, sob tensão, porque vai estar sempre fazendo um checklist assim de isso aqui já foi, para minimizar conflito, surgem coisas assim inesperadas que ele vai exigir de última hora, ou enfim. Então é o que a gente chama, né, de andar em ovos. Imagina a pessoa convivendo, pisando em ovos 24 horas por dia, todos os dias da semana. É uma questão. Às 6 horas tem o comer pronto em cima da mesa, porque ele chega do trabalho. Mas imagina que um dia, às 5:30 da tarde, ou 5 horas da tarde, a criança adoeceu. Ela já não vai conseguir ter a janta pronta, porque tem que dar a atenção à criança, ou às crianças, depende, né? Já vai atrasar a janta, já vai atrasar aquilo que é
esperado que ela faça e tenha pronto para ele. A casa limpa, as crianças arrumadas, etc, etc, etc. Quando isso acontece, ela está vendo os minutos passarem no relógio. O coração dela começa a acelerar. Ela vai ficar numa angústia, porque vai chegar e ela já sabe o que vai acontecer. Essa ansiedade acaba com elas. Acaba com elas. Dói de ver esse sofrimento. E é uma coisa que é constante, né? Até assim, por exemplo, quando surge uma necessidade para os filhos, então ela tem que ficar elaborando como que ela vai comunicar ao parceiro, se ela precisa, sei lá, de uma coisa extra, o que vai afetar a rotina de serviço que ela que ela providencia, né? Que ela proporciona para ele. Né? Então, mas se ela, né, conseguir administrar tudo e deixar ele lá no mundinho dele, ela talvez consiga um pouco de paz, mas, E às vezes não claro, é temporário. é isso. Eu escuto, sim, também das pacientes, que não é suficiente. Ele sempre vai, né? Sempre vai. Então, por mais que ela faça tudo como é exigido, tudo feito, sempre vai ter algo a ser reclamado pelo abusador. Sempre. Ele não... Principalmente porque, em geral, né, eles precisam diminuir os outros para se alimentar. Ou seja, né? Sim. Alimentar o controle full, né? O tempo todo. Pode estar uma semana, 2, ali, tudo muito bonito, muito jeitozinho, ele é um amor. Aí, passado esse tempo. Porque elas sabem já, elas começam a perceber que há uma rotina, há um funcionamento, né? Um funcionamento da personalidade desse abusador. Ela sabe que a qualquer momento vai acontecer, ele vai trazer algo para desestruturar. Olha o que você fez eu fazer contigo. Exato. E assim, não existe nunca a possibilidade de ser bom o suficiente. Não. Né? Assim, qualquer coisa, ele vai, por exemplo, assim, numas férias que estejam, né? Aí tá tudo bem, as crianças estão se divertindo e tal, dali a pouco, sei lá, a criança botou areia na boca. Nossa, aí cai o mundo. Sempre uma coisinha vai causar uma tempestade e que ele vai se reafirmar como poderoso, como o melhor e tal, e ela vai, né, ser assim humilhada de novo, vai ser menosprezada, né? Então, e essa coisa aí que tu falou assim, a questão da, às vezes a mulher, eu li aqui alguém escreveu alguma coisa que diz que a comida não é boa e tal. Então, eu tive casos já, né, que a pessoa assim com criança pequena preparou toda a janta para receber os amigos dele, chega na hora da janta na frente dos convidados e ele prova a comida e diz que aquilo ali não tá bom o suficiente. E a pessoa fica envergonhada e ainda se desculpa com os convidados por não ter conseguido fazer no padrão que ele esperava. Sim. Né? Mas a frase não presta nem... Não é boa nem para isso. Comida. Uma coisa que muitas vezes na nossa mente, na nossa cultura, é que a violência doméstica só acontece na sociedades pobres, média ou alto. Não, acontece em todo escalão, toda a sociedade, né? E o ano passado tivemos o caso do Johnny Depp e a Amber Heard, né? Que deu bastante que falar. E é um caso explícito, né? De violência doméstica, mas de alto nível, muito alto nível, né? Devido até às coisas que ela, até um dedo ela cortou nele, né? Então, não é só a mulher
que sofre, mas também o homem. E eu fui desacreditado por eu ser homem, né? E para o homem ainda é mais difícil. Sim. O homem que sofre violência doméstica ainda é mais difícil, porque ele tem vergonha também. A mulher também sente vergonha, mas para o homem é mais vergonhoso ainda, né? Porque ele deveria se impor, né? Deveria se impor à esposa, à companheira, à namorada, e não consegue fazê-lo. E até as redes, né, assim, de suporte, como o percentual de homens que são vítimas também é bem menor do que das mulheres, eles não têm, talvez, um acesso tão fácil ou tão grande, né, a uma ajuda sobre para isso, porque a gente vê hoje bastante movimentos de ajuda para as mulheres. Para homens é mais, eles precisam ainda, né, encontrar mais um caminho. E é importante que a gente frise aqui também, né? Nós estamos falando hoje da violência contra a mulher, né? E em momento algum a gente está dizendo que o homem não sofre também. Exatamente. Então acho que é importante a gente frisar, né? É claro que o número é muito maior para as mulheres, sim, né? Mas né? Então é importante que sempre, independente, né? Homem ou mulher, é buscar ajuda, né? Não ficar sofrendo, né? E esperar que alguma coisa aconteça. Não, ficar sim. E porque assim, até eu imagino, né, depende da... Claro, são questões culturais também, para o homem se sentir diminuído, mas é importante lembrar que essa forma de abuso ela é muito sutil. Então, assim como a mulher também, né, a gente falou antes ali, está investindo numa pessoa que ela ama e que teoricamente ama ela, fica confuso, né? Então, os homens também não conseguem perceber logo de cara quando estão sendo abusados. Então, não é uma questão de ai, né? Mas eles, assim, o ciclo de abuso funciona bem para homens, contra homens e contra mulheres, vamos dizer assim, né? É difícil perceber logo no início, especialmente se tu não tem outro modelo, enfim, não tem assim o conhecimento, né, das coisas que acontecem. É verdade. Embora a área que a gente atua mais é mais com mulheres, né? A ajuda que a gente provém é mais para a mulher. Eu pessoalmente só tive um caso ainda, entre nem sei quantos de mulheres, né? Só tive um de homem. Então, não é muito. Não buscam ajuda também, né, Maria? Justamente por esse aspecto, né, de que eles, né, inclusive até entre outros homens, como eles vão comentar com os amigos que eles estão sofrendo violência doméstica, né? Os amigos muitas vezes riem deles, Sim. né? Como assim, né? Ou dizem que ele não é homem o suficiente, ou seja, leva por um outro lado que não o da... Até porque a visão, né, muitas vezes, de um relacionamento, nesse caso, os homens respondem de uma maneira assim como se houvesse um dominante ou um superior. E numa relação de casal, existem trocas, né? São duas pessoas que, teoricamente, engrandecem uma a outra, né? Colaboram, enfim, buscam o melhor para si e para o outro também, né? Então, às vezes pode soar, né? Quando os amigos falam, não, mas como tu não colocou... Oi? Tu é homem ou não é? Tu é homem ou não é? Quem é que manda nesse negócio? E é uma outra, isso já é uma outra distorção também, né? Do que seria uma relação saudável. Sim. Né? Principalmente modelo para os filhos. Né? Nós não estamos mais em 1800, 1700, graças a Deus. Verdade.
Verdade. Eu não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, alguma dúvida. Façam o favor de escrever aí, a gente vai responder. Eu E, vi só um comentário aqui, eu não sei se já é adiante, se vocês comentaram, da Sandra. Relacionamentos abusivos, eles acontecem através do amor proposto, né? Ou seja, a Maria falou lá no início, né? Chega-se com uma proposta, todo carinhoso, e de repente começam, né? Dentro dessa sutileza, né? É a propaganda enganosa. sim. Vocês recomendariam para jovens casais ou noivos ou namorados em fazerem algum tipo de terapia antes do relacionamento, né, vir a vias de facto? Seria muito importante isso acontecer até para descobrir se existe, né, sinais de violência doméstica que podem ocorrer ou outro tipo de abuso. É muito importante, né? Mas em geral, quem já ali já é uma personalidade, né? Levar a uma violência, a um abuso, eles não vão aceitar, eles não vão buscar, né? Assim, talvez seja mais fácil os jovens casais. Quando eu falo jovens casais, são os casais de qualquer idade e que estão começando um novo relacionamento, né? Então, primeiro buscar um tratamento individual. Uhum. Mas muita gente, e eu acho muito lindo, quando os casais, mesmo os jovenzinhos, né? Eu já atendi casais de 20 e pouquinhos, assim, eu acho isso lindo, né? Como que um casal, duas crianças quase, né? Que é um adulto jovem, né? Buscaram ajuda. E isso é muito importante, porque vai ajudá-los, inclusive, até porque se é o início, ambos estão começando, eles não sabem muito bem como funciona, porque vem um de uma estrutura, o outro vem de uma outra estrutura familiar, pensando em Inglaterra, muitas vezes de uma cultura completamente diferente, precisamos se entender, né, aonde a gente se encontra no meio dessa bagunça toda, né, porque é assim, a dela é o oposto, ou uma acredita numa, quando eu falo de fé, né, tem uma, outro tem outra, eles são opostas muitas vezes, ou um não tem religião e o outro tem. Como é que isso funciona? Como é que se organiza? Não vai funcionar? Não pode funcionar? Pode. Mas aí é o casal que está numa nova estrutura familiar, né? A nuclear, que precisa entender como que a gente pode se ajustar antes que tenha algum tipo de violência, alguma outra questão. Atrito ou qualquer coisa. Atrito todo mundo tem, né? Mas conseguir resolvê-los saudavelmente, sem aquilo progredir, né? E o fato, por exemplo, dos dois investirem numa terapia, ou que seja terapia individual ou do casal, são também fatores, né, que já indicam uma busca mais saudável pelo relacionamento, porque as pessoas estão abertas, né, como a Carla falou, se tem religiões diferentes, culturas completamente diferentes, como que nós vamos fazer isso funcionar? Qual vai ser as dinâmicas? Então, quando, né, eles sentem necessidade de ter essa rede de apoio para eles mesmos irem criando a sua própria história juntos, né? Então, tem que haver, é sempre aquela, lembrar também a questão da contrapartida da via que vai e a via que volta, né? Mas é uma via voluntária, né? Não é uma cobrança. Exatamente. Então... Tem até um texto que eu gosto bastante, que o título é Casamento, e ele termina a crônica dizendo assim: dizem por aí que quando a gente casa, a gente vira um só. Resta saber qual dele. Então, torna-se um casal, um único casal, que é formado entre duas pessoas e que os dois têm que existir na relação. Porque do contrário vai existir um só. E o outro vai se apagar. Apagar, exatamente. Pode entrar aí. Exatamente. E um casal só pode existir quando a gente tem duas identidades, duas pessoas diferentes que investem
nessa terceira, digamos, persona, que é o casamento, o casal em si. Né? Então, outra coisa que eu também sempre assim, procuro recomendar, eu acho que, né, em geral, assim, eu buscar o conhecimento, a leitura sobre esses assuntos. Hoje em dia está muito divulgado na internet. Claro que a gente tem que ter cuidado com o filtro, né, do que a gente vai buscar. Mas tem bastante literatura, livros. Tem um livro que eu sempre recomendo para as minhas pacientes, que eu estou com ele aqui agora, que se chama Feridas Invisíveis, Abuso Não Físico contra as Mulheres. Vou mostrar aqui para você, só que esse livro já é meu parceiro de anos, para quem se interessar. Então, eu acho que, inclusive, já devem ter outras novas edições. Tem em português, tem em inglês, para quem quiser, né? E Dali mostra bastante essas coisas assim das sutilezas, como que as coisas vão se construindo, se aprofundando, enfim, né? Então, A outra coisa, até para encerrar assim minha fala, também, nós já passamos do tempo, né, Maria? A gente ficaria... A semana que vem a gente faz mais uma, para a gente falar mais um pouquinho. Mas... É gostoso falar, porque assim a gente também informa, né? As mulheres, né? Mas que é importante, assim, que a gente tenha muito claro, né, o tripé do relacionamento. Né? E muita gente acha que é o amor só. Não, né? E as mulheres me perguntam, homens também, né? Mas nessa situação que a gente está atendendo as mulheres, né? Quando que um relacionamento termina? É quando termina a admiração. Então, dificilmente, né? E quando eu pergunto, que elas trazem muito isso para a sessão, em geral, elas não admiram o homem que está ao lado delas. Mas elas dizem que elas ainda amam, que têm os filhos, mas que não há mais admiração. Então, assim, esse também é um ponto muito importante para estar atento. Eu admiro, né? O que eu admiro nela? Né? Não pode admirar a violência. Não que ela seja sutil. Né? Então, é muito importante. Né? Eu ouço muitas vezes, ele bate só em mim, não bate nas crianças. É muito bom com os outros. Sim. É só comigo, eu devo ter coisa, eu devo provocar essa minha personalidade. Sim. Sim. Só uma última pergunta. Quando a gente fala de violência doméstica, muitas pessoas formulam na mente que violência doméstica é simplesmente haver agressão física. Qual é a pior agressão? Qual é a pior violência? É a física ou a outra, que a gente sabe que é bem pior? Vocês, as especialistas, por favor. E a psicológica. Todas as violências são horríveis, mas, né, a psicológica, a emocional, ela é muito mais perniciosa, será que posso dizer assim? Porque ela vai acompanhar a vítima pro resto da vida. É mais perversa, né? Exato. Daí ela não deixa a marca. E quando o outro olha, mas ele é tão bom para ti, não te bate, não bebe, né? A frase. Sim. Não te bate, ele não bebe, ele te dá tudo. Então, ela é muito... Exato. E até essa coisa assim que, não, mas ele é tão bom com os outros. Ou assim, não, ele, só quando bebe, ele perde o controle e me bate. Mas ele bate no chefe dele também? Ele bate no outro amigo? Então, é uma perda de controle ou é uma escolha? Exatamente. Ou será que eu uso álcool para me defender? Como um escudo, né? Eu bebi. Foi só porque eu bebi. É a bebida. E aí vem o ciclo do perdão, aí traz flores. E eu também já tive casos que, ai, Senhor,
a vítima foi... bom, isso foi um caso do Brasil. O juiz mandou o agressor dar uma cesta básica para a vítima e mandar um buquê de flores. Então, tem certas coisas que são difíceis, viu? Que não existe, nem todos estão Preparado. né? Preparados para lidar. Sim. Não conseguem perceber a profundidade que isso tem, Sim. né? A complexidade. A gente tem uma pergunta aqui da Lili, que ela fala assim: fácil provar o abuso físico, mas o abuso emocional que não se vê, como se prova? Terapia, gente. Na terapia, a gente consegue sim, né? Porque se acontecer alguma coisa, o juiz pode nos chamar, né? E Vocês podem fazer uma report, né? Uhum. Exatamente. forma assim. Sim. E, respondendo a Lili, normalmente quando existe o abuso psicológico, ele vai influenciar toda a área da mulher. Seja o físico, seja a saúde, a física dela, vai demonstrar. Ela, muitas vezes... Desculpa? Começa a somatizar, né, Maria? Porque Sim. Eu já vi mulheres desenvolvendo alopecia, mulheres desenvolvendo o corpo começar a desenvolver Fibromialgia, enfim, doenças autoimunes, né? Dores inexplicáveis que a pessoa vai, faz exames e não tem, não sabe. Exaustão, né? Uhum. Eu já cheguei a ver sleep deprivation em abuso. É uma forma de abuso também. A pessoa que não, por exemplo, ou que fica interrompendo o sono, ou chama porque precisa. Ah, mas eu preciso de ti, mas... né? Sim. Ou se ela dormir, por exemplo, mais 30 minutos, mais uma hora, você é uma malandra. Você não pode dormir. Sim. Obrigada. Tá preguiçosa. Não tá fazendo, não tá dando conta. Tá dormindo mais uma hora, mais meia hora. Ou se ela dormir durante o dia, né? Porque tá cansada, tá exausta, as crianças, a casa, o trabalho, o que for. Não pode porque é o controle, é um controle completo da mulher. Tem uma outra pergunta aqui que a Lili fala que tem mulheres caladas porque não conseguem provar, têm medo que ninguém acredita, porque o abusador é um anjo para os outros. Exatamente. É isso mesmo, bem certinho. Uma coisa que eu costumo recomendar, assim, sugerir, né, para as pessoas com quem eu trabalho, que escrevam seus diários, ou enfim, registrem, porque às vezes isso pode ajudar também, né? Por exemplo, quando a pessoa tem um trabalho e no trabalho tem um cacifo, um locker. Em casa ela não pode guardar, mas no trabalho ela pode ter um caderninho. Hoje aconteceu isso, assim, assim, assim. Tal dia aconteceu isso, isso. E fica no locker, no trabalho. Ou tem não precisa estar em casa, por exemplo. Desculpa, Carla? Pode escrever um e-mail, por exemplo, e mandar para alguém de confiança. Sim, e apagar o que foi enviado. É bem importante. Depois. Porque se houver um controle dos e-mails enviados, pode apagar, né? Pode apagar o que foi enviado da caixa de envios. Tem isso, Sim. Houve um caso que vocês até... Acho que vocês estavam presentes nessa reunião que nós tivemos, que essa senhora, quando ela se encontrar com as amigas, ela tinha que levar o celular dela em chamada e o abusador estava em casa escutando tudo aquilo que era falado. Inclusive, ele colocava um Apple Tag na mala dela, na mala de saída, que ela não sabia que tinha lá, para ele saber onde ela estava. Sim, e outro caso também que eu atendi, Maria, é que o abusador deu um telefone de presente.
a vítima. Só que ele já havia programado todo o telefone para saber tudo, inclusive como escuta e o siga-me, né? Então ele sabia sempre onde ela estava, o que ela estava dizendo, e ela começou a perceber e trazer isso para a sessão. Mas eu nunca comentei tal coisa, e ele já sabe. Ela escuta Exato. o telefone. Exato. Então ele sabia de tudo, de fato. Sim. E normalmente, o que a Thaís falou antes, que os amigos eles falam que eles são bons, que eles compram tudo para casa. Mas a Lili falou agora aqui num ponto interessante, que é o abuso diferente também, que é o financeiro. Eu já tive casos que ele era tão bom, tão bom, tão bom, eu comprava tudo para casa, eu achava-se muito bom. Mas quando eu saí de casa, a criança nem cueca tinha para vestir, porque eu comprava aquilo que ele achava que era certo. A cerveja dele, o perfume dele, o que for para ele. E tem também, só para lembrar, né, tem também o que assim, eu costumo chamar de a gaiola de ouro, que é quando ele dá tudo, mas a mulher não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. Então ela tem tudo desde que ela fique na prisão. Dentro de casa. Dentro de casa. Fechadinha. Uhum. Sim, cuidando das crianças, ou mesmo até sozinha. Ah, sim. Outra coisa, você vai no restaurante, se ele é seu namorado e ele já quer dividir a conta, esquece. Cai fora. Cai fora. Eu tive conhecimento de um caso que... Perdão? Isso. Tem alguns que estão Perdão? casados e fazem isso. Então, antes de chegar a casar, já cai fora. Para que não aconteça. Eu tive conhecimento de um caso, não tem muito tempo, que as pessoas estão casadas e se o fulano e a pessoa for sair, ele pega a nota fiscal e quando chegar em casa, ele fala: estás a ver? Eu comprei, eu paguei isso para ti. Bem enfatizando, né? Enfatizando que ele pagou. Uhum. Né? Para diminuir né? ela. Para diminuir ela. Ruiz de Para Bota. baixar ela. Aí, assim, claro, aí a gente percebe que a pessoa ela representa um valor ou um serviço, e a gente daí não está falando de amor, a gente está falando de um produto. Troca. Né? Uma troca. Alguém compra, alguém paga. Exatamente. Dividir um sanduíche. Eu paguei o sanduíche para ti. Agora vai ter que fazer isso ou fazer aquilo para mim. Porque eu paguei o teu sanduíche. E até a questão, não, vamos dividir porque eu não quero gastar, então, mas eu escolho o sanduíche. Né? Qualquer coisa assim. Então, não existe em nenhum momento consideração pelo que a outra pessoa possa gostar, possa querer. Não, isso não entra em questionamento em nenhum momento. Só no começo. Outro dia alguém perguntou assim: eu saí com uma pessoa que eu acabei de conhecer, ele pagou todas as contas, o melhor restaurante, o melhor vinho. E ela disse: eu, inclusive, não teria condições de pagar este valor. Aí ela disse: mas eu não me senti muito bem. Isso é um problema? Eu respondi: olha, né, não era paciente. Olha, né, não é um problema desde que o custo posterior não seja muito maior que o maior. Sim. Porque às vezes a conta vem depois. Bem, então, assim, o que é o certo, o que é o errado? É aquilo que nos faz bem. Aquilo que o custo depois... demasiado. Tudo é exagerado. Exatamente. E são os detalhes que dá de perceber, sim, né? De como é a personalidade dessa pessoa. Sim, sim. A Elizabeth fala aqui: mas Maria, o meu caso foi diferente. O meu pagava tudo e mais um pouco, levava a minha família e pagava tudo. Porém, depois que casou, as coisas mudaram. Exatamente. Tudo que é exagero não é bom. É disso que eu falo. Ele quer seduzir, Elizabeth, não só a ti, mas como a tua família. Porque depois da sedução estar feita, que foi o que ele conseguiu, e casou
Acabou a sedução. Então não precisa seduzir mais. Ou seja, a conta veio depois. A conta veio depois. E bem alta para Elizabeth. Né? Pelo que ela falou aqui, bem alta. Coitada. Né? Todas as mulheres que passaram por isso, eu sofro junto. Eu vivo o sofrimento da pessoa, porque eu também fui vítima de violência doméstica, não por parte de esposo, mas por parte de pai. E não é fácil, porque inclusive a minha própria família não acreditava. Né? Era negacionismo do que acontecia. E então, foi muito difícil, mas eu consegui sair do abuso. Mas, né, é difícil, muito difícil, principalmente quando são sangue, do nosso sangue. Né? Quando é marido, não há, né, já é difícil. Mas quando é pai, quando é mãe, é bem complicado. Bem complicado. Mas graças a Deus eu saí, né? E agora estou aqui ajudando outras mulheres, né? Com a ajuda dessas duas maravilhosas, né? E a gente trabalhando juntas aí, ajudando quem precisa de ajuda. E quem tiver precisando de ajuda, pode mandar mensagem para mim, para a doutora Thaís, a doutora Carla, que elas são maravilhosas, né? Obrigada, Maria. Teu trabalho, assim, está sendo excepcional, né? Sempre eu faço aquilo que Deus, né, me escolheu para fazer. Obrigada, Maria. Nós, né, que agradecemos de poder compartilhar, né, dessa missão de vida, talvez, posso colocar assim, né, que caiu assim para nós, e é muito bom poder ajudar, né, outras pessoas e, enfim, viver a vida em sua plenitude, né? Perdão, Carla? É o nosso papel, né? Fazer a nossa parte, também a informação, né? Acho que a informação é importante e ajudá-las a sair mesmo, né, dessas situações. E não tem coisa que eu ame mais, é ver uma mulher sair e ela começar a florescer. Ela começar a sair, começar a comprar as coisas para ela, que ela não comprava antes. Começar a viver, porque ela deixou de viver, ela parou de viver. Não tem coisa mais linda. São aqueles que eu comentei antes, né? De que virou um só. Virou... E ela não existia. Sim. E aí depois ela começa aos poucos, conseguir comprar as suas coisas, pensar nela. É isso aí. Olha, Carla, é pra ti essa mensagem. Elizabeth. Gente, vamos marcar uma live semana que vem. A gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto. Vamos trazer novas perguntas. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aí participando, a todos que colocaram as questões e as dúvidas. Deus abençoe a vocês. Meninas, vocês são fantásticas, né? Eu falo todo dia, vocês são fantásticas e são mesmo. São mulheres maravilhosas. Deus abençoe vocês imensamente. Obrigada. Quem precisar de ajuda, já sabe. Eu e as doutoras estamos aqui para vos ajudar e para somar, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos. Beijinhos, Maria. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.